Fala galera, boa de resenha, tudo bem com vocês? Pois é, passado algumas horas do vexame histórico protagonizado pelo Corinthians lá no Equador, o vídeo de hoje é para ter algumas reflexões aí de algumas ilusões que nós corintianos tivemos com essa comissão técnica e até mesmo com alguns jogadores do elenco do Corinthians. A gente também tem que falar dos jogadores, não adianta só apontar o dedo para o técnico. Ele tem uma parcela gigante de culpa nisso tudo, sim. Desde o ano passado, em jogos decisivos, ele deu uma ramelada, ele deu uma pipocada, sim. Mas jogadores de grande destaque no time do Corinthians, parece que em jogo grande, em jogo internacional, em jogo importante, fazem de tudo para dar aquela pipocada e deixar nós corintianos com muita raiva, com muita frustração. Esse foi o sentimento que eu fiquei no final do jogo de ontem. Eu não sabia para onde eu apontava ali meu dedo para saber quem era o mais culpado. Claro que a carga acaba caindo mais em cima do Ramon Dias, sim, e eu concordo. Acredito para mim que chegou no topo ali do trabalho dele. Eu acho que o dia a dia no Corinthians acabou desgastando a relação dele com o elenco. Parece que o elenco não responde mais ao que ele quer, ou o elenco acaba não entendendo muito bem o que ele quer, porque realmente ele se mostra muito perdido. Para nós, torcedores que não acompanhamos ali o dia a dia, os bastidores do Corinthians, os treinos do Corinthians, realmente fica uma coisa muito confusa. Ele muda muito a escalação do time e as mudanças são muito inexplicáveis, muito sem sentido, na minha opinião. Jogo de ontem, ele não começar com o Carrilho, jogar com o Bidon num jogo pesado como ontem. Uma diferença física gigante entre o time equatoriano e o time brasileiro. Corinthians, claro, veio aí de um jogo importante no domingo, fez uma viagem longa, o time do Equador estava esperando o Corinthians para jogar em casa. Então, assim, tá na hora do técnico começar a pensar nisso também na hora de escalar o time. Era jogo de colocar o time fechadinho, um time sem dar espaço para o adversário. Fechar a casinha, como a gente disse. O Martínez, ele sentiu uma lesão ali antes do jogo, né? Foi cortado. Então era hora de entrar ali com Alex Santana e Carrilho, fechar o time, não com o Breno Bidon. O Breno Bidon não é para esses jogos. O Breno Bidon ele ainda é muito franzino, ele é muito leve, ele não vai firme nas divididas, ele nem tem físico para isso. Ele não é jogador para jogo pesado. E eu não estou aqui querendo escrachar o Breno Bidon, não. Acho que ele joga muita bola, mas é um futebol diferente, é um futebol que dá certo em alguns jogos, mas para jogos mais pesados, em jogos mais brigados ali, ele não é o cara ali ideal para ser escalado. Essa, na minha opinião. Ele colocou 3 zagueiros, colocou apenas ali o Alex Santana para marcar. O time ficou muito exposto na casa do adversário. E no segundo tempo, quando ele tira um zagueiro e coloca o Carrilho, parece que o time ficou ainda mais exposto. Ficou estranho. O time estava aberto. Toda hora o time do Barcelona estava na cara do Hugo. Era para ter sido uma goleada ainda maior. A gente deu sorte. Não marcaram aquele pênalti no Gustavo Henrique, que tá certo, não era para marcar mesmo. Anularam um gol contra do Gustavo Henrique, que na minha opinião também, segundo as regras, seria anulado também, mas poderia ter sido gol. Enfim, o Corinthians escapou antes de tomar pelo menos um 5-0. E o que a gente pode falar dos nossos jogadores de frente, né? Ah, você vai falar do Garro, não fala do Garro. Que isso, cara? De novo o Garro. Lembra do jogo contra o Racing? Um jogo importantíssimo, fora de casa, o Corinthians ganhando de 1-0. O Garro com a bola do jogo para matar o jogo ali, cara a cara com o goleiro, e o Yuri Alberto sem goleiro. Ao invés de ele tocar pro Yuri, ele chutou daquele jeito lá e no final a gente sabe o que aconteceu. Muita gente criticou o Garro e essas pessoas levaram muita porrada por ter criticado o Garro. E eu não entendo por que não pode criticar o Garro. O Garro é um jogador comum ali do time do Corinthians. Nós somos corintianos, a gente não torce pro Garro Futebol Clube, a gente torce para o Corinthians. Se amanhã ou depois o Garro não estiver mais no Corinthians, o Corinthians vai seguir, a gente vai continuar lotando o estádio. Então, assim, tá na hora da gente começar a apontar também para alguns jogadores. O Garro ontem mais uma vez se escondeu do jogo. Mais um jogo importante que o Corinthians precisa dele, ele se esconde. E o pior, na maior chance que o Corinthians teve no primeiro tempo, a bola dominada por ele, ele arranca o Yuri Alberto de novo sozinho. A coisa mais óbvia a se fazer era tocar para o Yuri Alberto, falar, vai Yuri, faz o gol. E ele de novo quis resolver sozinho e perdeu o lance. Então tá sim na hora do Garro começar a ser cobrado. Chega de festinha pro Garro. Ai, vai usar a 8, agarro lá 8, que não sei o que. Chega de festa, vamos cobrar. O Garro não joga de graça no Corinthians. Ele cobra e cobra muito caro para jogar no Corinthians. Então sim, ele tem que ser cobrado.
Memphis pesado, não voltou de férias. Jogou bem o outro jogo contra o Mirassol, jogou, mas no jogo de ontem, pelo amor de Deus, o cara se arrastando em campo, andando, perdia a bola e nem tentava buscar recuperar a bola ali de volta, andava em campo. E o Yuri Alberto também pouco acionado, nas vezes que foi acionado, aquela mesma afobação, aquele mesmo comportamento esquisito, parece que ele tá pulando, parece que ele tá correndo, parece que ele tá se atrapalhando com a bola. Enfim, o time do Corinthians ontem foi horroroso. Acho que não tem um que se salva ontem. O Hugo também deu umas bolas ali que, pelo amor de Deus, o terceiro gol ali, eu acho que ele saiu mal do gol. No gol que o Gustavo Henrique faz o gol contra, eu acho que ele deveria ter saído naquela bola também. Enfim, nenhum jogador se salvou ontem. Não tem nem como você falar assim, pelo menos esse cara aqui, ele se salvou. E aí o que a gente tira de tudo isso, né? Ou esse time do Corinthians não é tão bom como a gente achou que era no ano passado, com aquelas 9 vitórias seguidas, aquela empolgação, aquele oba-oba, aquela festa e tudo, ou a comissão técnica perdeu completamente o comando do elenco. E aí nessas duas hipóteses, vamos dizer assim, uma coisa precisa ser feita. A gente precisa urgentemente trocar de treinador. Não dá para esperar a catástrofe ficar ainda maior para depois mexer. Não dá para esperar o Santos vir aqui em Itaquera e eliminar o Corinthians. Não dá para esperar o jogo de volta contra o Barcelona e a gente ser eliminado para depois mandar o técnico embora. Tem que mandar já, mandar agora. E eu vou falar uma coisa que vai incomodar muito o corintiano, mas eu tô cansado desse mimimi, eu tô cansado dessa coisa de ficar se sentindo traído por jogador, traído por treinador. Eu buscaria o Tite. Eu buscaria o Tite na hora. E sabe por que eu buscaria o Tite? Pelo mesmo motivo que eu aceitaria o Roger Guedes de braços abertos no time do Corinthians. Porque eu não levo decisões de jogador e treinador para o lado pessoal. Como eu falei, eu sou torcedor do Corinthians. Eu não sou torcedor do Tite, eu não sou torcedor do Garro, eu não sou torcedor do Roger Guedes, eu sou torcedor do Corinthians. Então eu tenho que cobrar de mim e do corintiano a postura de corintiano. Nós somos passionais. Esses caras, eles são profissionais. O Tite saiu da seleção brasileira, o Corinthians precisava do Tite, o Corinthians estava brigando para não ser rebaixado. O Tite já trabalhou no Corinthians e foi espetacular. Qual é a chance do Tite repetir o espetáculo que foi em 2012? É difícil. Ele mesmo, depois de 2012, voltou para o Corinthians e não foi tão bem assim. Estava bem, mas não estava tão bem assim. Então tudo isso passa na cabeça do cara. Aí vem o Flamengo, faz uma proposta, um time que ele nunca dirigiu, um time grande do Rio, com um elenco fortíssimo, talvez o salário ainda maior que o do Corinthians. O cara foi. O cara é profissional. Roger Guedes jogando aqui no Corinthians, fazendo gol praticamente todo jogo, importantíssimo para o elenco. Recebe uma proposta para ganhar 3, 4 vezes mais, o cara vai embora. Quem que não vai? Você, corintiano, não iria embora para ganhar 4 vezes mais? Pensa, você receber uma proposta para ganhar 4 vezes mais do seu atual salário, você não iria embora? Então, assim, eu quero que esses caras se lasquem se eles forem embora por motivos profissionais. Pelo mesmo motivo, eu quero que eles voltem para serem profissionais. O Tite, como treinador, com o Corinthians, ele é inquestionável. Então o Tite com certeza trabalharia melhor esse elenco, arrumaria a nossa defesa. A gente está com um problema gigantesco de zagueiro. A gente tem uns zagueiros razoáveis, mas eles jogam como se fossem amadores, estabanados. Então a gente precisa de um treinador que trabalhe a defesa. E nisso o Tite é muito bom para fechar a casinha. O Tite é ótimo para fechar o time ali, arrumar a cozinha, para depois a gente começar a se soltar. E o Corinthians precisa disso. O Corinthians vai ter muitos jogos ainda importantes esse ano. Não é só o próximo jogo contra o Santos ou contra o Barcelona. Se o Corinthians cair na Libertadores, coisa que eu não quero, bate até na madeira aí. Se o Corinthians cair na Libertadores, tem a Copa Sul-Americana. A gente ainda tem o Campeonato Brasileiro, a gente tem a Copa do Brasil. São vários jogos importantes para o ano. Então a gente não tem que se preocupar só com agora. A gente já tem que trocar o treinador para ele já ir trabalhando nesse elenco e chegar preparado nesses momentos decisivos. Então não adianta esperar o Ramon Dias e o filho dele acabarem de pisar na merda, de atolar o pé na merda para depois mandarem eles embora. Tem que mandar agora. Coisas que não me incomodavam antes no Ramon vem me incomodando de forma assim, que eu não consigo mais suportar olhar para a cara dele na entrevista coletiva. Nós, como corintianos, depois do jogo, a gente sempre quer assistir a coletiva para ver o que o treinador vai falar, né, do jogo, para ver o que ele vai justificar, por que ele entrou com aquela formação, por que ele trocou, por que ele não trocou. Cara, eu não estou conseguindo assistir a coletiva do Ramon Dias.
Primeiro porque ele finge que não entende português. Até hoje ele fica fingindo que não entende português. Toda pergunta que é direcionada para ele, ele olha dando uma risadinha pro filho dele, aí o filho dele tem que traduzir, aí ele dá um pouco mais de risada, como se tivesse algum palhaço ali perguntando para ele, como se o corintiano não entendesse nada de futebol, fossem todos palhaços ali esperando uma resposta dele, e ele responde coisas totalmente fora da realidade. Ele não conversa a mesma língua que o torcedor corintiano, e provavelmente ele não está conversando a mesma língua dos jogadores. Você vê que é um cara totalmente fora de realidade. Ontem ele falou que o time tem que aceitar quando o adversário é superior. Mas aceitar de que jeito? De forma passiva, do jeito que você acertou? Aceitar de que jeito? De forma passiva, do jeito que você aceitou ontem? Um time esquisito, um time que não tem padrão tático nenhum, um time que não tem jogada nenhuma. Cobrança de escanteio, sempre bola curta. A gente está com 3 zagueiros na área. As cobranças de escanteio parecem bizarras ali, cobrando curto. Coronado nem entra mais no time, inventaram agora que o cara tá com lesão. Tenho certeza que o cara não tá machucado. O cara deve estar puto com essa comissão técnica. O cara não tem uma oportunidade bacana, só coloca o cara ali em jogo ruim, em jogo esquisito, não coloca o cara ali com os melhores. Coloca o cara para jogar com o Memphis, com o Yuri, com o próprio Garro. Monta uma formação diferente. Thales Magno também aí, ó, podendo entrar em jogos aí com mais minutos. Sempre coloca o cara no final do jogo. Fica insistindo sempre nas mesmas trocas, sempre ali nas mesmas coisas. Tá muito perdido. Eu, sinceramente falando, fui um cara que defendia a manutenção do Ramon Dias. Acreditei ali naquelas 9 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. Eu imaginei que ele, conhecendo o elenco do jeito que ele conhecia, com uma pré-temporada completa com ele ali, o elenco, o time do Corinthians ficaria muito mais forte do que ano passado. Talvez cogitavam-se ali chegar alguns reforços. Eu falei, meu, o Corinthians esse ano ele vai brigar por tudo. Mas parece que em algum momento aí desse caminho a coisa desandou. O Ramon Dias ele não consegue fazer o time jogar bola. A classificação em primeiro lugar no Campeonato Paulista mascarou muita coisa ali. Tem muito problema nesse time. A gente não tá com problema só de zaga, a gente também tá com problema nas laterais, a gente também tem problema no meio-campo por falta de convicção do técnico. Ele vem ali com o André Ramalho todos os jogos, de repente ele corta o André Ramalho. Aí ontem ele tira os zagueiros e põe o André Ramalho de novo. Não dá para entender, e o André Ramalho mais uma vez falhou. Ele mais uma vez, ele tá na frente do atacante, ele deixa o atacante tomar a frente dele e fazer o gol de cabeça, se antecipar ele. Ele não tem uma movimentação de zagueiro, parece que ele não tem cacoete nenhum. Você vê, agora a gente começa a ter as respostas de como foi fácil pegar ele lá da Europa. Era um jogador que nem era tão veterano assim e veio tranquilo da Europa. Por que será que ninguém quis? Sabe, quando ele começou ali no Corinthians se destacando com 3 zagueiros, a gente falou, caraca, meu, onde a gente tirou esse cara? Descobrimos aí o capitão do Corinthians, esse cara é insubstituível, é titular absoluto, etc e tal. Olha o André Ramalho jogando esse ano, que pavor, cara, que horror. O cara não consegue ganhar uma jogada aérea, o cara não consegue se antecipar em uma jogada. É desesperador ver esse cara em campo. Então, assim, o Corinthians está uma bagunça generalizada. A gente precisa urgente trocar essa comissão técnica, urgente, para ontem. Eu traria o Tite, a não ser que o Tite não aceite de novo, aí sim, manda o Tite pra puta que pariu. Tentar o Tite novamente, ele não aceitar, realmente ele tem que passar longe do Corinthians, nunca mais nem passar o telefone pro Tite, não tentar mais nada com o Tite, mas eu sim tentaria o Tite dessa vez. Ou algum outro treinador, não sei, tentar tirar o Carille lá do Vasco, o Carille que em outros times parece que não dá certo, mas no Corinthians ele vai bem, é outro treinador que sabe trabalhar bem a zaga, com certeza daria um jeito ali na zaga do Corinthians. Enfim, tem muita coisa para mudar no Corinthians, muita coisa para acontecer para o Corinthians melhorar nesse time. E eu acho que o primordial agora é sim demitir essa comissão técnica, mudar tudo, aproveitar que é início de ano ainda, aproveitar que não tem nada perdido, como eu falei. Se cair na Libertadores, coisa que eu não quero que caia, eu tenho muita esperança que a gente vai reverter na quarta-feira. Vamos para cima dos caras, vamos mostrar nossa força em casa, estádio lotado, a torcida em peso para cima dos caras. Eles vão sentir a pressão do Corinthians. Então, assim, vamos reverter. Mas se por acaso não reverter, porque é um jogo muito difícil, né? A gente também tem que ser realista. Tem a Copa Sul-Americana aí para disputar, tem a Copa do Brasil para ser disputado. Tem o Campeonato Brasileiro, que vai ser um campeonato bem difícil. Os outros times se reforçaram aí todos, menos o Corinthians.
Então vai ser muito difícil o Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar esse brasileiro, precisa fazer alguma coisa nesse brasileiro, precisa voltar a ser protagonista, né, do campeonato. Então, como tem muita coisa a ser feita, mexe no que tem que mexer agora para preparar esse time aí para o decorrer da temporada, porque muita coisa ainda vai acontecer. Eu ainda tenho muita esperança que com esse elenco o Corinthians consiga sim conquistar títulos, mas para isso a gente precisa se mexer. Não adianta ficar com a postura apática agora, ficar de forma passiva, a diretoria do Corinthians vendo o que vai acontecer. Não adianta o Corinthians dar uma resposta no domingo e a gente esquecer os problemas que está apresentando. Ramon Dias em jogo grande, ele está se atrapalhando. Eu acho que ele realmente chegou no teto dele ali, não tem de onde tirar. Alguns jogadores importantes do elenco do Corinthians precisam ser cobrados sim. Então a gente precisa sim cobrar esses caras. E é isso, essa é a minha opinião. Esse é o canal Corintiano Resenha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Vamos ajudar o canal a crescer aí. O YouTube anda boicotando a gente aí, não sei porquê, mas eu conto com a ajuda de vocês aí. E vai, Corinthians!